Cerca de 1400 anos antes de Cristo, o povo de Israel penetrou na Palestina. Josué, seu general, iniciou uma campanha militar que visava desalojar os habitantes da terra. Uma das batalhas deu-se no vale de Ajalon e nos altos de Bet-Horon, ao noroeste de Jerusalém. A batalha foi travada contra os exércitos de 5 reis cananeus. Em razão do sensualismo desenfreado, o homossexualismo abertamente praticado, a feitiçaria, a invocação dos mortos e demais cultos diabólicos em Canaã, Deus usaria Josué como instrumento de juízo contra essas impiedades ali reinantes. Na dura peleja nas escarpas da divisa montanhosa, os cananeus já fugiam morro abaixo diante de Israel, quando aconteceu um grande milagre. Deus fez cair sobre os inimigos grandes pedras de gelo de até 1 quilo. Morreu maior número pelas pedras do que pela espada. Que isso foi obra de Deus e não do acaso, prova-se pelo fato de que nenhum soldado de Israel foi atingido. A pontaria da artilharia celeste era 100% certa. Contudo, alguns cananeus conseguiram esconder-se nas cavernas da região. Josué, no entanto, desejava muito uma vitória decisiva. Olhando o sol, percebeu que o tempo encurtava, pois já era meio-dia. Foi quando lhe veio uma ideia que só ele, em toda a história, conseguiu executar. Ordenou que o sol e a lua se detivessem, clamando em alta voz na presença do povo: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. Está registrado que o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. O sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Josué 10, versículos 13 e 14. Esta batalha foi das mais decisivas em toda a história. Este relato tem sido objeto de severas críticas. Não é o sol que para, e sim a terra. Mas compreendemos que Josué usou uma linguagem popular. Em geral se diz que o sol se levanta e o sol se põe. De qualquer maneira, Deus dificilmente daria uma aula de geofísica a um general em pleno campo de batalha. A crítica mais séria põe em dúvida todo o acontecimento, afirmando que jamais houve este dia mais longo. Só falam assim as pessoas que não acreditam em milagres. Da minha parte, creio que houve este dia de 48 horas, porque a Bíblia o afirma. Mas também podemos citar expressivas provas históricas dos anais de diversos povos da antiguidade. Heródoto, grego e pai da história, 400 anos antes de Cristo, relatou que os sacerdotes do Antigo Egito mostraram-lhe um registro antiquíssimo referente a um dia mais longo que os demais. Nos antigos escritos da China, também consta que houve um dia mais longo durante o reinado do imperador Yeo, que era contemporâneo de Josué. E no México foi encontrado semelhante registro de o sol haver parado por um dia inteiro, no ano dos 7 coelhos, também coincidente com a data de Josué. O dia mais longo, assim, está confirmado em 5 nações e 4 continentes. Mas agora surgiu mais uma prova. Imagine, do próprio campo científico. Em Greenbelt, estado de Maryland, na outra América, existe um centro de pesquisas científicas vinculado aos programas de exploração espacial. Esses cientistas executam importantes trabalhos por meio de computadores eletrônicos. Um desses, o Sr. Haroldo Hill, consultor de projetos espaciais da NASA, relata como, certo dia, seus colegas verificavam pelos computadores a posição dos astros, do Sol, da Lua e dos planetas de hoje a 100 anos e 1000 anos, em preparação para os voos do programa espacial Apollo. Tais dados são imprescindíveis para não acontecer de lançarem um satélite e vir esse, conforme a órbita, colidir com corpos celestes, o que significaria perda total. Estavam manejando o computador, medindo o tempo, avançando, recuando, pelos séculos e milênios adentro, quando de repente o computador parou de funcionar, indicando que algo estava errado. Podia ser um erro nos dados introduzidos no aparelho ou nos fornecidos, comparados com os existentes.
O Departamento de Assistência Técnica examinou o aparelho e afirmou: o aparelho está perfeito. O chefe de operações perguntou: que está havendo então? A verdade é que acabamos de verificar que está faltando um dia no espaço no decorrer do tempo. Os membros da equipe coçaram a cabeça. Não havia explicação para o enigma. Um evangélico, membro da equipe de técnicos, então disse: certa vez na escola dominical, ouvi falar que o sol parou um dia. Os colegas, embora muito céticos, pediram-lhe que lesse a passagem. Ele lhes mostrou Josué capítulo 10, que diz: o sol deteve-se, a lua parou, e não se apressaram a se pôr por quase um dia todo. É esse dia que está faltando, disseram os técnicos espaciais. Fizeram os computadores recuar até o tempo de Josué, 1400 anos antes de Cristo, e acharam que esse tempo perdido aproximava-se de um dia, mas não era um dia completo. Eram 23 horas e 20 minutos. Ora, isto não perfazia um dia completo. Examinando novamente o texto bíblico, descobriram que a Bíblia dizia quase um dia. A Bíblia estava certa. A dificuldade, porém, persistia, porque um problema de 40 minutos não solucionado hoje continuará sempre o mesmo daqui a 1000 anos. Esses 40 minutos tinham que ser encontrados, pois podem multiplicar-se muitas vezes numa órbita espacial. Então este técnico crente lembrou-se ainda que algures na Bíblia dizia que o sol certa vez recuara, e mostrou aos colegas a passagem em 2 Reis 20, versículos 9 a 11, como o rei Ezequias, estando para morrer, foi visitado pelo profeta Isaías, o qual afirmou-lhe que não morreria. Ezequias pediu um sinal como prova. O profeta disse-lhe: queres que o sol adiante 10 graus? O rei respondeu: é fácil o sol adiantar 10 graus. Quero antes que o mesmo recue 10 graus. Isaías falou com Deus, e Deus fez a sombra recuar 10 graus no relógio de sol usado naquele tempo. Os cientistas assim encontraram a solução do problema, pois 10 graus correspondem exatamente a 40 minutos. 23 horas e 20 minutos no livro de Josué, somados aos 40 minutos em 2 Reis, perfazem as 24 horas que os astronautas tiveram que lançar em seus registros de bordo como dia perdido. Acho isto muito maravilhoso. Deus sabe como chamar a atenção do homem para que este considere as suas verdades. A mensagem de Deus para o teu coração, amado ouvinte, é esta: que Ele domina as forças do universo. Para Ele, alongar o dia é coisa muito simples. A coisa maior que Deus fez aconteceu durante a batalha travada no Calvário, onde Jesus venceu Satanás e seu reino. Esta vitória significa a plena libertação dos teus pecados e a paz em tua alma. Portanto, aceita a Cristo hoje como teu Salvador, rogando-lhe o perdão dos teus pecados. Jesus te receberá. Oremos. Amado Deus, damos-te graças por esta tão grande vitória em Cristo, o nosso Redentor. Que todo ouvinte o aceite hoje como Salvador, crendo em suas promessas e recebendo a vida eterna. Amém.